Feedback, erros, testes unitários e mensagens. Mas, de fato, o que são erros sintáticos? Bem, os erros sintáticos são aqueles que foram ocasionados por um não conhecimento do padrão definido pela linguagem de programação, ou seja, aquelas regras que foram impostas quando a linguagem de programação foi criada. Ou seja, você infringiu a sintaxe, um erro sintático. A linguagem Python define a função chamada input, por exemplo, e ela é exatamente nesse formato que é apresentado em destaque na tela. Imagine que você, como programador, tenha digitado input ao invés de input, ou esquecido um parêntese final, por exemplo. Então, Python não vai identificar essa palavra-chave ou a falta desse parêntese como um padrão reconhecido e, certamente, lhe enviará uma mensagem de erro. Erros semânticos. Os erros semânticos são erros que estão sintaticamente corretos, mas não fazem sentido dentro do contexto da programação. Imagine que você tem uma palavra, Luiz, e deseja subtrair dela um valor, por exemplo, -1. Isso não faz nenhum sentido, embora não tenha nenhum erro sintático aí. Já que estamos falando de erros, agora vamos falar um pouco sobre mensagens de compilador. Bem, sempre que ocorre algum erro nas diversas linguagens de programação, é exibido para a gente uma mensagem, um feedback do compilador, do interpretador. Então essas mensagens elas são exibidas quando há algum erro no seu código e normalmente indica qual é esse erro, o tipo do erro ou onde aquele erro ocorreu. Lembra do nosso exemplo do erro sintático? Então, você teria uma mensagem no Python parecida com essa aqui na tela em vermelho. As mensagens de compilador nem sempre são claras. Então, com o objetivo de lhe ajudar a entender um pouco melhor o seu código, o PIF, esse ambiente que nós estamos utilizando, adiciona mensagens melhoradas na execução. Então, toda vez que você executar o seu código, você verá a mensagem original e uma mensagem melhorada que vai lhe dar algum suporte sobre aquele erro. Testes unitários. Bem, nem sempre o código que está sintaticamente e semanticamente correto atende ao que foi solicitado por uma questão ou por uma atividade dentro de uma empresa. Ou seja, o seu código pode estar sem erro, mas ele não faz o que deveria fazer. E é para isso que servem os testes unitários, para lhe ajudar a entender se o seu código atende às solicitações. Então, os testes unitários consistem em validar o seu código. Ele executa, passa algumas entradas e compara as saídas do seu código com as saídas que deveriam sair se o programa estivesse correto. Imagine que você criou um programa que solicita dois valores, soma-os e exibe este resultado. Um teste que poderia ser executado aqui é passar a entrada 2 e entrada 3 e esperar uma saída 5, um número 5. Qualquer saída diferente disso indica que o seu teste falhou. Bem, agora imagine que você resolveu inovar. Não só apresentar o 5, mas apresentar uma mensagem ao lado do valor. O resultado é 5. Bem, embora a soma esteja correta e você tenha chegado ao resultado, a sua saída é diferente da saída que estava sendo esperada, que era apenas o número 5. Então, neste caso, o seu teste também falhou. Resolvi apresentar esse problema com o pseudocódigo. Eu tenho duas entradas que são salvas nas variáveis N1 e N2, realizo uma soma e coloco a saída junto com uma frase. O resultado é: esse código ele está correto sintática e semanticamente, mas está incorreto do ponto de vista da funcionalidade. Eu estava esperando a saída de um número apenas. Segundo o pseudocódigo está correto. A saída não é mais uma mistura de string com um valor. É apenas o valor e aquilo que estava sendo esperado.
Reforçando então, o PIF utiliza testes unitários para lhe ajudar a entender se o seu código está correto ou não. Mensagens melhoradas de compilador que lhe ajudam a entender aonde você está errando. Além disso, o chat, na qual você pode conversar com um robô e chegar a uma possível solução do seu problema. Na próxima aula, vamos criar o nosso primeiro programa em Python. Que legal, né? Te espero lá. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer questão ou dúvida, pode me contactar através dos canais disponíveis. Um abraço.